A paz do Senhor. Amém? Se eu não me adaptar com esse microfone aqui, eu peço outro, tá? Dizer que é um prazer estarmos mais uma vez aqui com a igreja. Agradecemos desde já o convite. Né, como o pastor disse, nós estamos na congregação, né, já há 9 anos. Né, e Deus tem nos dado a graça, né, de estarmos naquele lugar. Né, e a nossa gratidão pela igreja, né, que tem orado por nós, que tem nos abençoado. Né. Nós estamos com alguns desafios na congregação esse ano. Nós estamos com o desafio de entregar uma Bíblia em cada casa. Né, se Deus quiser, estamos só esperando chegar as Bíblias. Espero que chegue semana que vem para a gente começar a visitar as casas de Passa Bem. Tá? Quem nos quiser abençoar, pode doar a Bíblia, tá? Fique à vontade, tá? Será bem-vindo. Mas esteja orando por nós, pelo nosso ministério, para que o Senhor continue, né, nos abençoando, né, e nos dando compromisso, né, de estarmos pregando o Evangelho de Cristo Jesus. Tá bom? E é uma responsabilidade falar, né, pregar a palavra do Senhor. E eu pensei, o que pregar? Né? Aniversário da igreja e ao mesmo tempo estamos, né, celebrando, né, a Páscoa, né, morte e ressurreição de Cristo Jesus. Né, mas vamos falar aquilo que Deus de fato com os nossos corações. E para isso eu queria te convidar a abrir sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1. Versículo 1 ao versículo 24. Mesmo assentados, vamos estar lendo. Gostaria que nós lêssemos de forma alternada. Gálatas, capítulo 1. Versículo 1 ao versículo 24. Estarei lendo os versículos íntimos da igreja, os versículos pares. Por favor, compartilhe sua Bíblia, tá, com quem está perto de você. Gálatas. Já projetou ali. Obrigada, irmão Douglas. O negócio que é chique, né? Só falar que projeta. Então tá bom. Então vamos estar lendo então Gálatas 1, versículo 1 ao versículo 24. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo anjos, vindos do céu, nos pregue o Evangelho, e valente dos termos pregados, seja amado. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega Evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco.
E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Amém. Gostaria que, embora nós já tenhamos orado, gostaria que nós orássemos mais uma vez. Eu queria que você orasse pela sua vida, pedindo a Deus que fale ao seu coração. Eu creio que a palavra de Deus, ela por si só, ela fala aos nossos corações. Ela é viva e eficaz e ela não volta vazia. E eu creio que se nós estamos aqui é porque Deus tem algo a falar aos nossos corações. E a minha oração é que eu e você possamos de fato estarmos sensíveis à voz do nosso Deus. Então evite estar conversando, evite estar mexendo no celular. Vamos nos concentrar na palavra de Deus. Vamos de fato estar com todo o nosso ser voltado à palavra de Deus. Então gostaria de fechar os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós somos gratos ao Senhor por essa noite. Gratos ao Senhor, Deus, porque nós podemos te adorar, que nós podemos cultuar o Senhor, ouvir a tua voz. Ó Deus, de fato, Pai, sentir a doce presença do Senhor. Pai, pedimos ao Senhor, Deus, que no nome de Jesus, Pai, eu sei que não merecemos, mas clamamos ao Senhor, Pai, venha falar aos nossos corações nesta noite. Pai, que nenhum de nós saímos daqui sem ouvir a tua voz. O Senhor sabe, Deus, como nós entramos aqui, talvez algumas pessoas tristes, talvez angustiadas, talvez com dúvidas. O Senhor sabe como nós estamos, como nós entramos aqui. Mas independente de como nós estamos, o Senhor é poderoso para transformar os nossos corações. O Senhor é poderoso, Deus, para acalmar os nossos corações. O Senhor é poderoso para, Deus, guiar os nossos passos. Por isso, Deus, acalme o nosso coração agora. Que todo o nosso pensamento, todo o nosso ser esteja voltado, Deus, unicamente e exclusivamente para a Tua palavra. Por isso, Deus, fala aos nossos corações para a glória do Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Qual a sua visão de evangelho? Qual a ideia que nós temos de evangelho? Todos nós temos conceitos. Eu creio que você que aqui está tem um conceito de evangelho. A pergunta é se o nosso conceito de evangelho, ele é correto ou não. Se o nosso conceito de evangelho, ele está baseado na palavra de Deus ou não. Minha folha, deixa eu só pegar minha folha aqui. Minha Bíblia está soltando, tá, gente? Se você quiser me dar uma Bíblia de presente, é porque está soltando e eu prefiro essa Bíblia, eu costumo com ela. Então a grande questão é a nossa visão do evangelho, de acordo com a Bíblia. Uma coisa é certa, todos aqueles que já experimentaram do evangelho, eles mudaram de vida. Todos aqueles que um dia declaram que teve encontro com Cristo Jesus, eles mudaram de vida. Eles mudaram a sua rota de vida. Porque se eu e você declaramos que um dia nos encontramos com Cristo Jesus, se nós declaramos que nós nos convertemos e nós não abandonamos as velhas práticas, existe algo errado na nossa fala. Existe algo errado no nosso conceito de evangelho. E a gente precisa entender profundamente o que significa. Porque eu e você podemos estar dentro da igreja com um conceito errado de evangelho. Nós podemos estar dentro da igreja com a visão errada do reino de Deus. E a minha oração é que eu e você possamos nesta noite, de fato, entender isso. Se nós fomos transformados pelo evangelho, existe em mim, existe em você marcas do evangelho. Nós que declaramos que nascemos de novo, quais são as marcas de Cristo na nossa vida? O que existe em mim e você, que as pessoas olham para nós e falam, não, de fato, esse povo se converteu. O que faz a cidade de Itabira olhar para essa igreja, que vai completar 35 anos, né, pastor? 35 anos, não, esse povo pertence a Deus. Será que as pessoas conseguem olhar para nós e ver o evangelho em nós? Ver alguma marca em nós? Ou será que infelizmente não? Ou será que infelizmente nós estamos nos deixando nos levar por algumas filosofias, né, que nós temos visto por aí? Paulo, quando ele escreve o livro de Gálatas, Paulo ele nos dá uma visão bela do evangelho. Estamos lendo o livro Gálatas para você, de Tim Keller. Quem não leu, nós aconselhamos ler. Muito bom esse livro, vai nos dar uma visão muito boa do livro de Gálatas. E vai abrir nossa visão também no que diz respeito ao evangelho de Cristo Jesus. E Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele escreve justamente para defender o evangelho.
Paulo, ele escreve justamente para dizer que o evangelho é para nós cristãos. Porque o que acontece? Algumas pessoas pensam que nós nos convertemos, né? Fazemos profissão de fé, nos batizamos, pronto. Estamos salvos, não precisamos mais do evangelho, não precisamos mais da graça. Agora, aqueles que ainda não declararam sua fé que precisam do evangelho. Quando na verdade não é assim que funciona. O evangelho é para mim e para você todos os dias da nossa vida. Todos os dias. A gente não pode separar o evangelho da nossa vida. Paulo, quando ele escreve Gálatas, ele escreve para a igreja. Ele escreve para defender o evangelho. Porque estava existindo algumas confusões no que diz respeito ao evangelho dentro da igreja. Então a gente precisa ter essa visão clara de que eu e você, nós somos participantes do reino de Deus. Essa é a ideia. Quando nós nos convertemos, nós passamos a ser participantes do reino de Deus. E aí, nós voltamos à pergunta inicial. Nós fazemos parte do reino de Deus? Gente, o evangelho, a gente costuma dizer o seguinte, não existe atalhos no evangelho. Todos nós estamos aqui, algumas pessoas eu conheço, outras não, mas só Deus sabe quem de fato é salvo. Nós temos dois grupos de pessoas. Aqueles que estão caminhando para o céu e aqueles que estão caminhando para o inferno. Não tem essa ideia que está em cima do muro, tá? Se você está achando que está em cima do muro, não está não. Ou você está caminhando para o céu, ou está caminhando para o inferno. Não existe como, não tem como separar. Ou nós nos convertemos, ou nós não nos convertemos. Ou nós fazemos parte do reino de Deus, ou nós não fazemos parte do reino de Deus. E eu não estou falando de religião. Eu não estou falando de ser membro da igreja presbiteriana, da igreja batista, assembleia, não. Eu estou falando de reino de Deus, de conversão, de novo nascimento. A gente precisa entender que quando nós nos convertemos, nós passamos a fazer parte do reino de Deus. Então, ou nós somos participantes do reino de Deus, ou nós não somos participantes do reino de Deus. Então, Paulo aqui, quando ele escreve aos cristãos da Galácia, ele quer justamente deixar claro que o evangelho é somente por intermédio de Cristo Jesus. De forma resumida, porque senão eu vou ter que dar um estudo aqui em vez de pregação, né, pastor? Então eu vou tentar resumir aqui a introdução. Quando Paulo ele escreve aos Gálatas, os judaizantes, eles estavam pregando. O que acontece? Os judeus e os gentios. Quando os gentios eles se convertiam, os judeus estavam pregando que eles precisavam continuar guardando a lei de Moisés. Atos vai falar sobre isso. E a fala dele é assim, se vocês não guardarem a lei, se vocês não forem circuncidados, vocês não vão ser salvos. E isso deixa Paulo indignado. Paulo fala, admira-me que vocês tenham se afastado do evangelho. Porque Paulo vai defender que o evangelho não é por aquilo que nós fazemos. É por intermédio de Cristo Jesus. Essa é a ideia. Nós somos salvos pela graça de Deus. Não por aquilo que nós fazemos. Não se iluda achando que as nossas obras nos salvam. De que sermos pessoas religiosas vai nos salvar. De que sermos fiéis nos dízimos e ofertas vai nos salvar. Não vai. Tudo isso é consequência da salvação. Mas a salvação nós só temos se estivermos firmados em Cristo Jesus. Isso é evangelho. A gente precisa pensar nisso. E eu queria que a gente pensasse justamente sobre o evangelho que transforma. O evangelho, quando ele entra na nossa vida, ele transforma a nossa vida. Se ainda nós não fomos transformados, nós ainda não encontramos o verdadeiro evangelho. Nós podemos ser qualquer coisa, menos cristãos. Podemos ser membros de igreja, podemos falar que nós cremos em Deus, podemos falar que nós cremos que Jesus morreu na cruz por nós, mas se esse evangelho não penetrou o nosso coração e não mudou a nossa vida, nós não somos cristãos. E eu queria, antes de falar, e a gente vai pensar sobre a transformação de Paulo, mas antes de falar sobre Paulo, eu queria que a gente enfatizasse melhor no que diz respeito ao evangelho. Então, o evangelho vai nos mostrar, tá, que nós somos pessoas impotentes e perdidas. Por favor, bote seus olhos comigo no versículo 4. Quem está com sua Bíblia aí? O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso. A ideia aqui do versículo,
tá brigando aqui com o ventilador, né? A ideia aqui do versículo é a ideia de livrar. Quando Cristo morre na cruz, ele morre para nos livrar. É o que Paulo diz. A pergunta é livrar de quê? Livrar justamente dos nossos pecados. Livrar justamente da condenação do inferno, gente. E ninguém pode fazer isso. O governo não pode, você não pode, famílias não podem. A única pessoa que pode nos livrar é Cristo Jesus. E ele morre com um objetivo, com uma finalidade. Ele morre para resgatar a minha vida e a sua vida. Sabe por quê? Porque nós não poderíamos fazer nada para nos livrar. Nós jamais poderíamos pagar pelos nossos pecados. Porque é necessário que um justo morresse na cruz. Deus precisava castigar o pecado, porque Deus é um Deus justo. Jesus vem então e morre na cruz para nos salvar. Que a Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Não existe essa ideia, né? Quem sempre ouve, mas sou uma pessoa boa, eu ajudo as pessoas, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fumei, eu sou um bom esposo, sou uma boa esposa. Gente, isso não existe não, tá? Essa filosofia não funciona para a salvação. Não funciona. O texto fala que Cristo morreu, se entregou por nós justamente para nos livrar desse mundo perverso. E a gente precisa entender de fato quem nós somos. E o que Jesus fez por nós? E o texto ainda diz, versículo 4, parte A, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. O que Cristo fez? Morreu na cruz pelos nossos pecados. A Bíblia fala que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A prova de que Deus nos ama é a cruz de Cristo. É a cruz. Aqui na igreja tem uma cruz. O que significa essa cruz? O que significa essa cruz? Eu vi uma explicação muito interessante, pastor, sobre cruz. No devocional que eu recebo pelo meu e-mail, que diz que é interessante que a cruz é símbolo de vergonha. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. A cruz é símbolo de vergonha. Mas a mesma cruz que é símbolo de vergonha é a mesma cruz que nos traz salvação. É a mesma cruz que nos traz esperança. A mesma cruz. Por quê? Porque Cristo se fez maldito em nosso lugar para mudar a nossa trajetória de vida. E isso é evangelho. Evangelho não que Deus não possa abençoar, mas não é você ter o carro do ano, não é você ter um apartamento bom, não é você ter muito dinheiro na conta, não é isso. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. E aí a fala de Paulo, isso é outro evangelho. O evangelho de Cristo mostra quem nós somos e mostra o que Cristo fez por nós. Isso é evangelho. E o texto nos diz que Deus ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos. Deus aceita o sacrifício de Cristo na cruz, ressuscitando dentre os mortos. E nós estamos aqui porque Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. E aí eu queria abrir uma ênfase, um paralelo, para dizer que nós vamos celebrar Páscoa. Páscoa é a morte e ressurreição de Cristo Jesus. E eu fico pensando o que de fato significa a Páscoa para mim e para você. E aí eu queria abrir um parênteses para dizer para os pais que aqui estão presentes, pais que têm ensinado para os filhos que Páscoa é colinho da Páscoa. É ovo de chocolate. Não estou falando que você não pode comer chocolate, não estou falando isso não. Mas tem pessoas trocando o símbolo da Páscoa, do cristianismo, dentro da igreja. A cruz, a Páscoa é a cruz de Cristo. Cruz de Cristo. Mas não pode tirar a imaginação da criança. Como é que é? Tirar a imaginação da criança, a infância da criança. Você está roubando dos seus filhos a verdade. A gente lê a Bíblia do Deuteronômio. As crianças eram ensinadas desde a infância. A Bíblia fala, coloca nos umbrais das portas, e ensine a criança andando, brincando, ensine a criança. E nós achamos que não tem nada a ver, a gente está no meio, no contexto evangélico, onde nada tem a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. E aí, lamentavelmente, a gente fica dentro da igreja com adolescentes, com jovens que não conhecem a Bíblia, que não tem base bíblica. Porque os seus pais não ensinaram na infância o que significa a cruz, o que significa a Páscoa. Mas achamos que não tem nada a ver. Precisamos criar os nossos filhos a honrarem a Deus, a vir para a igreja, sentar no banco e ouvir a voz de Deus, independente da idade.
Eu sei que não é fácil, mas eu sei que é possível. Eu já falei que na igreja, lá na congregação, tem um testemunho disso. Crianças que foram criadas dentro da igreja e na hora do culto ficam sentadas, 3 anos de idade, até ir para o culto infantil ou para a salinha na escola dominical, porque os pais têm ensinado que Deus está presente no culto. O islamismo, o pessoal, os muçulmanos, homens jovens com 20 anos, 22 anos, colocam a bomba na cintura e morrem. Por quê? Porque foram ensinados daquela forma a morrer pela sua fé. Mas nós não ensinamos para os nossos filhos. Queremos que eles tenham uma boa faculdade, um bom emprego. Mas o que parece é que não desejamos que eles cresçam nos caminhos do Senhor. Os nossos filhos não podem levar celular para a escola, mas podem trazer celular para a igreja. Nossos filhos não podem fazer muita coisa na escola porque tem que aprender, mas na igreja pode. Aí eu fico pensando, meu Deus, que loucura é essa? Que contexto é esse que nós temos vivido, onde na verdade se perdeu a visão do que é evangelho, de que Deus está no tempo, cálice diante dele toda a terra. A gente precisa resgatar o nosso temor de Deus, a presença de Deus. E às vezes estamos na igreja perdidos. Perdidos. Nos tornamos cristãos meramente religiosos, onde achamos que podemos vir domingo à noite, bater a carteirinha de domingo à noite, ou de Santa Ceia e estar caminhando para a eternidade. Quero te dizer, e cabe a mim essa responsabilidade, tem muita gente que está achando que está indo para o céu dentro da igreja, está indo para o inferno. Porque tem que trocar os seus princípios e valores. Porque acham que a profissão de fé e o batismo salva. E nunca tiveram encontro com Cristo Jesus. A pergunta é, nos encontramos com Cristo Jesus? Entendemos o que é evangelho? Paulo, quando ele inicia as cartas aos Gálatas aqui, ele vai deixar claro o que Cristo fez por nós. E eu queria que a gente pensasse, falando sobre a transformação do evangelho, justamente o que Deus fez na vida de Paulo. Versículo 13, por favor, acompanhe comigo na sua Bíblia. Diz o seguinte: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Creio que a maioria de nós conhecemos a história de Paulo. Paulo era perseguidor da igreja. Paulo odiava os cristãos. Odiava os cristãos. E o pastor falou sobre Paulo hoje, né? Para amanhã na congregação. Eu não vou falar tão detalhadamente como o pastor falou, né? Mas Paulo, ele era perseguidor da igreja, odiava os cristãos. Mas Paulo, um dia, ele se converte ao evangelho. Quando a gente vai lá em Atos 9, vai dizer que Cristo aparece a Paulo e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? A quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues? Paulo odiava a igreja. Paulo mandava prender os cristãos e matar os cristãos. Mas é esse homem que Deus chama. É esse homem que Deus pega e transforma e faz desse homem um grande missionário. Paulo era perseguidor e passa a ser perseguido por causa do evangelho de Cristo Jesus. Deus faz algo maravilhoso na vida de Paulo. Transforma a vida de Paulo uma vez por todas. Gente, conversão é assim, tá? Você se converte, tá? Não existe processo de conversão. Existe processo de santificação. Então não tem esse negócio de que eu estou me convertendo, né? Eu estou quase... Não. Ou nós nos convertemos, ou nós não nos convertemos. E Deus pega Paulo e transforma a vida de Paulo. A ideia aqui é de que Deus, ele pode transformar a vida de qualquer pessoa. De qualquer pessoa. Na nossa cabeça, o evangelho é para alguns, né? Se a gente olha para aquela família não tem jeito não. Não. Aquele ali, um ateu, meu filho, você precisa ver como aquele cara é ateu. Esquece. Aquele ali, não. Viciado demais. Naquele ali não tem jeito. A gente começa a dizer que poder o evangelho tem. Quando na verdade Deus nos diz que o evangelho é o poder de Deus. Para todo aquele que crê. O evangelho pode transformar qualquer vida. Deus transformou as nossas vidas. Por que Deus não pode transformar a vida de outras pessoas? Deus pode. O evangelho é transformador. Mas eu queria pensar aqui inicialmente a transformação de Paulo e perguntar mais uma vez que transformação Deus fez na nossa vida. Quando você olha para você, quando eu olho para mim, o que a gente consegue ver em nós do evangelho? O que você consegue ver do evangelho em você?
A Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus, ele testifica o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Será que o Espírito Santo de Deus, ele confirma no seu coração que você pertence a Deus? Será? Será que nós buscamos a santidade em Cristo Jesus? Será que nós somos transformados? Ou será que não? Será que nós achamos que estar na igreja está bom demais? Deus revela a sua graça a Paulo por meio do Evangelho. O texto diz mais, versículo 14. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Paulo era um homem extremamente zeloso. Pensa em uma pessoa zelosa. Imagine aí uma pessoa que você considera zelosa no Evangelho. Agora multiplica. Multiplica de novo, né? Vai multiplicando. Paulo falou, eu me orgulho disso. Eu vivo de forma que vocês não têm como me repreender. Eu sou zeloso na lei, eu guardo a lei. Mas é interessante pensar que o zelo de Paulo na sua religião não lhe garantia a salvação. O que garantiu a salvação de Paulo foi ele se encontrar com Cristo Jesus. Podemos ser zelosos na igreja. Podemos ser fiéis nos dízimos e ofertas. Podemos ter cargos na igreja. Mas se nós não nos encontramos com Cristo Jesus, nós estamos perdidos. Perdidos. Porque não é o que nós fazemos que nos salva. É o sangue do Cordeiro que nos perdoa, que nos restaura e que nos leva para a eternidade. Só vai para o céu quem for lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, gente. Só. Não existe, embora a gente tenha algumas doutrinas na Bíblia, que a gente discute algumas vezes, mas o que não é, que a gente não pode discutir, o que não está em jogo aqui, é o Evangelho. O Evangelho é só através de Cristo Jesus. Paulo, ele experimenta dessa graça maravilhosa. Então a graça é justamente o favor imerecido, que transforma a nossa mente e o nosso coração. O Evangelho transformou o coração de Paulo. O Evangelho transformou a mente de Paulo. O Evangelho transformou tudo aquilo que Paulo estava fazendo e direcionou a vida de Paulo a viver de acordo com o Evangelho. Então ninguém é tão bom que não precisa da graça de Deus. E ninguém é tão ruim que também não possa experimentar da graça de Deus. A gente precisa entender essa verdade tão poderosa. E Paulo quando ele é transformado, Paulo, quando ele se encontra com Jesus, quando ele muda a sua mente, quando ele muda o seu coração, Paulo, ele vai viver para agradar a Deus. Versículo 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Quando Paulo vai defender o Evangelho, ele fala assim, eu não estou me importando com vocês. Eu não estou me importando com os judaizantes, eu não estou me importando com o que vocês acham. Importa para mim defender o Evangelho. Importa para mim agradar a Deus. Paulo se converte e ele tem um compromisso profundo com Deus. Paulo, ele tem um compromisso profundo com o Evangelho. Porque ele entendeu o Evangelho. É engraçado que nos nossos dias, o que parece, e aí eu vou abrir o leco também aqui, com muita sinceridade. O que parece é que a gente teme mais aos homens do que a Deus. A nossa forma de viver é mais para agradar os homens do que para agradar a Deus. Porque estamos muito preocupados com o que as pessoas vão pensar de nós. Estamos nos esquecendo que o mais importante é o que Deus pensa de nós. Pessoas envergonhando o Evangelho, porque o colega de faculdade vai achar estranho o comportamento dele, porque no emprego vai ser difícil continuar trabalhando, se a gente não fizer algumas coisas erradas, e por aí vai. E as pessoas começam a se portar como o mundo, porque teme o mundo, porque teme a homens. E a Bíblia vai nos orientar a temer a Deus. A Bíblia fala aqui em Provérbios 29, 25, que é aquele que teme homens, arma-lhe ciladas. E quando a gente vai para a Bíblia e vê a questão de temor a Deus, a gente lê o Deuteronômio, a ideia de temor a Deus é de respeito a Deus. É a ideia justamente de dar honra a Deus, de reconhecer a grandeza de Deus, de reconhecer a santidade de Deus. Mas a pergunta é, qual a nossa visão de Deus? Qual a minha visão de Deus, sua visão de Deus? Talvez alguns pensem, Deus é o Criador de todas as coisas. Também. Mas Deus é santo. Nos esquecemos que Deus é
santo. Eu vi uma explicação interessante, acho que quando eu falei aqui na igreja, sobre santidade de Deus. Quando a gente vai para Isaías 6, a gente vai explicação, é Deus, Isaías, santo, santo, santo. É o único atributo de Deus na Bíblia que se repete 3 vezes. Santo, santo, santo. A perfeição de Deus, os outros atributos estão ligados à santidade de Deus. E nos esquecemos que Deus é um Deus santo. E quando Ele nos transforma, Ele nos conduz a uma vida de santidade. Mas infelizmente, a gente vive em um contexto religioso, onde cristãos riem com seus colegas de trabalho ou faculdade, qualquer lugar que seja, de piadas indecentes. Um coleguinha conta, aí começa a rir, aí começa a compartilhar. A postar coisas indecentes no Facebook, no WhatsApp. Moças que se vestem de forma indecente e sensual dentro da igreja. Não sabe preservar o seu corpo. Jovens que têm práticas sexuais antes do casamento. Porque o mundo diz que não tem nada a ver. O aborto não tem nada a ver. O divórcio não tem nada a ver. Nada tem a ver. Desde que você seja feliz. Depende da situação. Não. A gente precisa voltar os olhos para a palavra de Deus e perceber o que a Bíblia diz de nós. Evangelho não é só você postar no Facebook, porque é a onda, né? É a onda do momento. É assim, aí você tá orando. Tira o selfie. Hashtag orando. Aí tira a foto. Hashtag lendo a Bíblia. Né? Campanha de jejum. Ô gente, você pode postar o que você quiser. Mas o evangelho não é isso. Não é. Eu vi uma pregação de uma mulher falando sobre isso. Ela falou assim, as moças, né, tiram selfie, faz biquinho, né? Foto sensual, tira de cima para baixo, mostra o decote e coloca na legenda, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Gente, ou não é verdade? É uma vergonha a gente abrir o Facebook de algumas pessoas que falam que são cristãos. Eu nasci de novo, eu estou caminhando para o céu, mas as minhas atitudes são contrárias. Não! Se nós estamos desse jeito, a gente tem que questionar a nossa salvação. Paulo, ele vivia para agradar a Deus. Gente, a Bíblia está aí, ó. Está aqui para nos orientar, para nos conduzir. Eu já falei na igreja, não sei se foi aqui, foi na congregação, que essa geração é a geração de jovens que menos conhece a Bíblia. Menos conhece a Bíblia. Você manda abrir a Bíblia, a pessoa não sabe abrir. Mas a pessoa lê a Bíblia na igreja. Quando lança aqui no Data Show, lê. Pronto. Não sabe. Não conheceu o Evangelho. Não conheceu Cristo Jesus. A ideia de que eu conheci Jesus e eu não amo a igreja. Eu conheci Jesus, mas eu não gosto de ler a Bíblia. Eu conheci Jesus, mas eu não gosto de fazer jejum. Eu conheci, mas eu não gosto de pregar o Evangelho. E aí, a gente fica, e eu espero que aqui não seja assim, pastor, no meio de uma igreja, onde as pessoas pensam, como em algumas cidades por aí, que a igreja é como se fosse empresa. Eu tenho que chegar na igreja, eu tenho que ser bem recebido, eu tenho que ter um louvor que me agrade, uma pregação que me agrade, os meus filhos têm que passar linha, não quero ouvir reclamação, domingo que vem eu volto. Não, gente. Nós somos chamados com um objetivo. Nós temos uma razão de ser, que nós vamos falar aqui já já. Mas a pergunta é se eu e você temos de fato encarado o Evangelho. E quando a gente abrange o Evangelho na verdade, como nós falamos, é a fé em Cristo Jesus. E essa fé é procedida de arrependimento. E arrependimento é procedido de confissão de pecados. De Deus, me perdoe porque eu fiz isso. Mas Deus me ajude a não fazer mais, porque eu quero agradar o teu coração. É arrependimento. É confessar a Deus os pecados. É Deus, me ajude, Pai, me ajude a não errar mais. Me ajude a te agradar. Sabe quando você peca, o Espírito Santo de Deus pode estar errado. E você se arrepende. Eu vi uma pregação de Paul, eu não sei falar o nome dele não. Isso aí, o pastor falou aqui. E ele falando, quando ele fala da ideia de Marcos, arrependei-vos, né? E crede no Evangelho, arrependei-vos que está próximo do reino dos céus. Ele vai dizer que esse arrependei-vos no original é arrepender todos os dias. Arrependei-vos, 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 até Cristo voltar. Confesse os pecados até Cristo voltar. Nós vivemos em constante arrependimento. Não vivemos na prática do pecado, mas pecamos. E quando nós pecamos, a Bíblia nos diz que nós podemos confessar os nossos pecados, porque Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso é Evangelho.
É um evangelho que não nos condena, mas que nos restaura, nos fortalece e nos permite continuar a caminhada em santidade. Em santidade. Gente, a religião, uma coisa que a gente sempre fala sobre a religião. A religião cega os nossos olhos. Cega. Rouba de nós a graça de Deus. Porque nós achamos, eu falei na igreja domingo passado, que eu queria saber qual que é o mistério de domingo à noite que até hoje eu não descobri. Tem um imã no domingo à noite. Eu queria saber se Deus não está presente nos cultos durante a semana. Eu quero saber se Deus não fala no culto de quarta-feira, que aqui é quarta, falando que passa bem é quinta. Se Deus não fala na escola dominical, se Deus só fala quando tem Santa Ceia, se Deus só fala domingo à noite. A gente precisa entender que nós temos um compromisso com o reino de Deus. A gente precisa se alimentar da palavra de Deus. Como a gente vai pregar se a gente não conhece o Evangelho? Como pregar se não fomos transformados? Como pregar se não entendemos essa graça maravilhosa? Se não agradecemos a Deus por essa graça? Se não entendemos a Páscoa, a morte e a ressurreição de Cristo Jesus? O que pregar? O que pregar? Às vezes não pregamos, porque nós nunca encontramos a graça. Paulo é muito claro em dizer, quando ele se converte, quem ele era e quem ele passou a ser. Quem éramos antes do Evangelho e quem passamos a ser depois do Evangelho. Se eu e você não soubermos a diferença, existe uma grande possibilidade de nunca termos nos convertido. Nunca termos nos convertido. E sermos pessoas meramente religiosas. A porta é estreita, diz a Bíblia. Mas o caminho também é estreito. Tem gente que acha que pode entrar pela porta e depois para o caminho largo. Pode não, meu amigo. Pode não. O caminho é estreito. Mas tem muita gente que não quer abrir mão desse mundo perverso. Acha que pode estar em qualquer lugar, pode ir para qualquer festa, pode tomar todas, pode sair por aí se prostituindo, depois ir para a igreja domingo de manhã tomar Santa Ceia. Gente, isso aqui é coisa séria. Reino de Deus não é uma instituição humana. Isso aqui é reino de Deus. Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Temos que viver como tal. O evangelho é para mim e para você. Mas é o evangelho que transforma. A minha oração era que aqueles que não se converteram, falaram, não, de fato eu não me converti, tá? Eu estou indo para a igreja, mas eu não me converti. Mas o problema é que muitos de nós temos envergonhado o evangelho de Cristo Jesus. O evangelho, ele mostra quem nós somos. E o evangelho nos conduz à salvação através de Cristo Jesus. Evangelho, salvação, não é uma vacina, como nós falamos, tá? Você faz profissão de fé, eu creio em Deus, eu creio nas Escrituras, eu prometo me submeter a toda a igreja, aí o pastor joga na cabeça, pronto, tá salvo. Não é assim não, tá? Não é uma vacina que você toma, pronto, não. Não é assim que funciona. Então tem muita gente achando que profissão de fé e batismo salva. Mas não salva. Faz parte daqueles que se converteram. Temos sim que professar fé. Temos sim que sermos batizados. Mas isso não salva. Se assim for, Ladrão da Cruz estava no inferno. Mas está no paraíso com Deus. E último lugar. Quando Paulo entende o evangelho, nós vamos perceber a transformação de Paulo que o evangelho fez na vida dele. Quando Paulo entende isso, Paulo vai viver para agradar a Deus. E terceiro e último lugar, Paulo, ele vai levar o evangelho da transformação. Versículo 15, versículo 16. Quando, porém, ao que me apareceu antes de eu nascer e me chamou para a sua graça, aprove revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne ou sangue. Paulo, quando Paulo se converte, Paulo ele é preparado por Deus para a pregação do evangelho. A graça de Deus, ela tem que ser compartilhada. O que a gente pensa também muitas vezes é que a graça é revelada a nós. Nós recebemos a salvação, recebemos a paz de Deus, né?
a paz com Deus, diz a Bíblia, né? Nós temos a alegria de Deus, nós temos o consolo do Espírito Santo. Só que nós achamos que é só para nós. Só para nós. Aí a gente trabalha, vai para a faculdade, né, faz um lazer aqui, um lazer ali e tal, vem para a igreja domingo à noite, a gente volta para casa. E assim vai. Só que Paulo entendeu que quando Deus o chamou, Deus se agradou de revelar Cristo Jesus a Paulo, para que Paulo revelasse Jesus a outros. Quando Cristo se revelou a mim e a você, se revelou à igreja, Ele se revelou com um propósito não só de nos salvar, mas para que nós possamos cumprir a nossa missão como igreja, e ir de por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Essa é a missão da igreja, que vai fazer 35 anos. Quando nós somos transformados, nós pregamos. Nós pregamos. Porque nós entendemos que a salvação é só pela graça. E não são poucos o que se perdem. Não são poucos. Então Deus chama Paulo justamente para revelar Cristo Jesus a Paulo. Paulo sabia da sua responsabilidade de revelar Jesus através do que ele era, através do seu testemunho, através da transformação que Deus fez na vida dele. Paulo viveu de acordo com o Evangelho, porque ele entendeu o Evangelho. E às vezes nós não entendemos a nossa missão como igreja. Não entendemos. Paulo ele começa a pregar o Evangelho. E Paulo começa a testemunhar, não para a glória dele, mas para a glória de Deus. Tem muita gente, e aí entra de novo essa ideia de internet. Gente, internet é uma bênção, tá? Eu sempre falo isso. Bênção eu uso, nada contra. Mas tem muita gente usando a internet para outras coisas. Para se promover. O mundo gospel hoje, né? Tá uma loucura. Tá uma loucura. Crentes que idolatram cantores, pregadores, pastores. E acham que não tem nada a ver. Nada a ver. Estão trocando o lugar de Deus em seus corações. Paulo ele pregava a fim de ganhar os gentios, a fim de ganhar as pessoas. Era o objetivo dele. Outra coisa, a gente precisa entender que aquilo que nós fazemos para a glória de Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tem gente fazendo muita coisa para se promover. Para se promover. Nada contra também, a gente faz atividades, EBF, os irmãos fazem atividades aqui postas, nada contra isso. Não estou falando isso. Mas tem muita gente com motivações erradas, querendo glória para si. Você Bíblia fala, se sua mão direita dá um esmola, meu amigo, você esconde a outra, porque se a outra vê, o orgulho vai invadir o seu coração. E a soberba é um perigo nas nossas vidas. Quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus. Paulo começou a pregar o evangelho para a glória de Deus. O testemunho de Paulo era para a glória de Deus, não para a sua própria glória. Para a glória de Deus. Precisa entender que o nosso foco é Deus. Estamos na igreja com foco errado. Estamos vivendo, gente, dias difíceis. Itabira tem vivido violências terríveis. Os irmãos sabem disso melhor do que eu. E aí eu pergunto, onde está a igreja presbiteriana de Itabira, que vai fazer 35 anos nessa cidade? Estamos preocupados com outras coisas, ao invés de estarmos preocupados com plantação de igrejas, com famílias perdidas, com jovens viciados. A gente acompanha a jovem e fala, não, tá difícil demais para mim, eu quero ser liberto, mas eu não consigo, você acha que é fácil? Não é não, porque o pecado escraviza as pessoas, e quem liberta é Cristo Jesus, e a igreja tem a chave da libertação, que é o evangelho. Mas achamos que o evangelho é só para nós, se é que entendemos o que é evangelho. E as pessoas estão indo para o inferno. Estão indo para o inferno. Mas nós estamos acomodados. E aí eu volto à minha fala anterior. A gente vem para a igreja, vai para o trabalho, vai para a faculdade, tira o nosso som, nosso cochilo, é maravilhoso, não é assim? A gente vai para o lazer, a gente vai comer um hambúrguer, comer uma pizza, vai para o clube, vai para... Nada contra isso. Mas nós somos egoístas. Porque não temos a coragem de abrir mão do nosso tempo para sair fazer uma visita. Para fazer um discipulado, para orar pelos perdidos. Qual foi a última vez que você evangelizou alguém? Que você orou por alguém? Que você discipulou alguém? E aí batemos no peito falando que nós somos cristãos. E as pessoas estão caminhando rumo ao inferno.
E até chegar lá, vir momentos de tragédias nos nossos dias. Talvez o seu vizinho, o meu vizinho. Talvez as casas ao redor da igreja. Jovem do seu trabalho, da sua faculdade. Carente de alguém para ouvir. Carente do evangelho da graça. Mas nós não estamos preocupados com isso porque a gente vive em um meio de igreja consumista. Onde quanto mais a gente tem, mais a gente quer. A gente quer uma igreja assim também. A igreja que oferece alguma coisa pra gente. Se não oferecer, eu saio da igreja. Eu saio da igreja porque a igreja não está oferecendo o que eu quero. A gente precisa rever os nossos conceitos e valores de evangelho, de igreja. A igreja precisa de Itabira, assim como todos os cristãos, eles foram chamados para pregar o evangelho de Cristo Jesus. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Atos 1:8, quando Cristo ele ressuscita e está conversando com os discípulos, ele fala, vocês receberão o Espírito Santo. Vocês vão receber poder do Espírito Santo. Vocês vão ser minhas testemunhas. Eu me pergunto, meu Deus, que testemunhas Itabira tem tido? Que testemunhas? Para quem as pessoas têm olhado e têm falado, não, de fato, esse povo é crente. Esse povo é crente. As pessoas têm morrido por causa do evangelho em outros países. Queimadas, vivas. É realidade. É realidade. E nós estamos aqui tranquilos. Temos a Bíblia, temos a internet, temos igreja, temos trabalho para as crianças, para os jovens, para as mulheres. Eu me pergunto, de que vale isso? Se a gente não entender o que é evangelho. Igreja não é clube, igreja não é empresa, igreja é lugar de pessoas que foram lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro e que pregam essa verdade para aqueles que estão aqui dentro. Igreja é lugar de pessoas pecadoras, mas com esperança de transformação, de restauração, de serem abençoadas, de serem transformadas, com desejo de serem usadas. A minha oração é que Deus levante missionários nessa igreja, que possa se equipar com um grupo de evangelização, dizer, não, vamos evangelizar, vamos tirar um dia da semana para evangelizar os jovens de Itabira. Não falando de movimento não, tá? Movimento também não é de nada. Estou falando de pregação do evangelho, jovens que jejuam, que dobram os joelhos. Tem jovens que não sabem nem o que é jejum mais. Lê a Bíblia, meu Deus. Lê tudo, menos a Bíblia. A congregação a gente tem um desafio de, na escola dominical, toda escola dominical decorar um versículo. Alguns decoram, outros não. E eu sempre falo, engraçado, porque se a faculdade, você se mata estudando para fazer uma prova. Bíblia, você não pode decorar um versículo por semana. Não é porque é demais para mim. A gente precisa voltar ao primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrepende-te e volta. Deus chama a igreja para uma volta ao evangelho. Para uma compreensão do que é evangelho. Paulo entende isso e é transformado. Paulo entende isso e vive para a glória de Deus e não para agradar homens. Paulo entende isso e ele prega o evangelho de Cristo Jesus. Porque o evangelho transformou a vida de Paulo por inteiro. A sua mente, o seu coração, toda a sua vida. A minha oração é que a gente possa viver esse evangelho e pregar esse evangelho. A minha oração é que a gente possa, Deus, me ajude a viver o evangelho. Deus sabe, aqui nesta noite, quem se converteu, quem não se converteu. Deus sabe. Deus sabe. E talvez você também saiba. Eu queria que a gente orasse, pensando na vida de Paulo, pensando em nós de forma individual, pensando em nós como igreja. Aqueles que estão aqui, que ainda não têm essa certeza, Deus, de fato eu não me converti, de fato eu preciso me render ao Senhor. A minha oração é que você faça isso nessa noite. Que você faça uma oração de arrependimento. A Deus, me ajude a viver para o Senhor. Deus, eu não quero viver de acordo com o curso desse mundo. A gente mundo é tão perverso. Em todo lugar. Passa bem, cidade tão pequena. A gente é tão assustado com passa bem. Prostituição, sabe? Tanta vulgaridade, tanta violência. Criança, adolescente, se envolve com tantas coisas. Deus nos chama, como diz Gálatas aqui, para nos livrar desse mundo perverso. Deus quer nos livrar. Deus quer nos livrar.
Deus quer livrar a minha vida e a sua vida da condenação do inferno. Deus quer nos dar uma restauração de vida. Talvez também você esteja aqui, declara que é cristão, mas talvez você se afastou de Deus. Talvez você se perdeu pelo caminho, falou, Deus, eu me converti, mas eu estou meio perdido na igreja, Senhor, eu preciso voltar ao primeiro amor. Dizer, Deus, aquece o meu coração, o Senhor sabe que eu quero o Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, mas Deus me ajuda, Deus, a permanecer nos teus caminhos, a buscar a santidade. E nós que pertencemos a essa igreja, Deus, me usa, Pai, para ser sal da terra e luz do mundo. Me usa para amar Itabira, para pregar o evangelho para os jovens de Itabira, para as famílias, para as crianças. Deus me usa. A minha oração é que Deus venha aquecer os nossos corações. E a gente sai daqui, vai para casa e diga, Deus, me ajude a pensar no evangelho. Deus me ajude a amar a palavra do Senhor. Deus me ajude a amar a igreja, a amar os meus irmãos. A gente precisa entender a graça de Deus, que é tão maravilhosa. E para encerrar, eu volto a dizer, só existe 2 grupos de pessoas. Que estão caminhando para o céu e os que estão caminhando para o inferno. Eu e você estamos caminhando agora para algum lugar. Se nós morrermos agora, se Cristo voltar agora, para onde nós vamos? Não brinque com a eternidade da sua alma. Não brinque. Não se iluda, achando que sua alma vai morrer juntamente com o seu corpo. Ou que sua alma vai ficar vagando por aí, não. Nós temos a palavra de Deus que é verdade. E ela nos diz que seremos julgados. E iremos ou para o céu ou para o inferno. E só vai para o céu aqueles que se arrependem. Só vão para o céu os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então eu queria que a gente orasse nesse momento. A gente fechasse nossos olhos. Mas eu queria te desafiar. Eu sei que nem todos podem. Mas aqueles que puderem, eu queria que nós fizéssemos essa oração de joelhos. Eu queria que a gente ajoelhasse. Eu queria que a gente clamasse a Deus, a misericórdia dele sobre a nossa vida. Que Deus venha sobre mim, venha sobre nós. A minha oração é que nenhum de nós saímos daqui nesta noite sem entender o que é evangelho. A gente vai passar alguns minutos de oração silenciosa, de reflexão. Depois estaremos orando ao nosso Deus. Então pense na sua vida com Deus.